Boa noite. Boa. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Vão chegando, vão chegando. Então, pessoal, boa noite, certo? É um prazer estar aqui novamente e hoje nós vamos começar realmente, né, com o projeto A Enfermagem na Prática. E nós vamos começar nada mais, nada menos com um tema muito importante, que é o que? A enfermagem na prática em UTI, né? Então, assim, é um enorme prazer poder trazer os profissionais de enfermagem para poder contar realmente na prática o que é que o profissional executa, né? Muitas pessoas têm uma noção vaga, mas não realmente o que realmente acontece. E eu convidei uma pessoa, um convidado muito especial, que inclusive várias pessoas quando visualizou, né, o meu banner informando que essa live é com ele, o pessoal super elogiou. Então, é um profissional já que muitas pessoas conhecem, fiquei muito feliz por isso. E ele vai estar compartilhando. Boa noite, Danilo. Obrigado, amigo, por dar uma passadinha aqui para visualizar. E vai ser muito importante. As lives que eu estou, né, realizando são lives, é uma live solidária, tá bom, pessoal? O intuito das lives é poder compartilhar conhecimento da área da enfermagem e, ao mesmo tempo, poder estar arrecadando dinheiro para poder ajudar uma comunidade carente no Nordeste de Amaralina, tá? Graças a Deus, desde a primeira live, nós já conseguimos, certo? Já uma quantia. E assim, eu estou muito contente com as pessoas que realizaram, sabe, a doação. Estou muito feliz pelo projeto. E eu tenho certeza que vai ser um momento de todos conhecer um pouco. Estou esperando o meu convidado entrar aí, tá? O meu convidado é o enfermeiro Roberto Regis, tá? Ele é um enfermeiro aí top, que eu já estou, que eu conheci, né? Eu conhecia, inclusive eu conheci ele pelo Instagram. Mas assim, gostei, eu assisti uma live dele com a enfermeira Sheila Charon, que eu estou seguindo, estou amando, né, as lives dela. E então, nosso convidado, Roberto Regis, o enfermeiro aí, né, que ele é especializado em UTI emergência, ele é cardio também intensivista. Ele já chegou e eu já vou estar convidando ele para a gente começar, tá certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Deixa eu botar Aqui eu aqui estou para mim. escutando Aqui está legal. escutando legal. Tá escutando? Pronto, que bom, maravilha. Que bom, satisfação, viu? Eu, assim, Roberto, muito Roberto, obrigado muito por aceitar o obrigada por aceitar o convite. convite. Quando as pessoas Quando as pessoas visualizaram você comigo visualizaram no você banner, comigo no banner, vários comentários vários comentários positivos. positivos. Ah, que bom, que bom. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Então, né, Roberto, Então, né, Roberto, nosso tema nosso hoje, né, tema hoje, né, vai ser enfermagem vai na ser prática em enfermagem na prática em UTI. UTI. Isso. O som tá O ruim, som tá ruim. Para mim tá ótimo. é que o pessoal tá É que o falando que pessoal tá tá falando que tá duplicado. duplicado. Duplicado, deixa eu tentar então colocar aqui o fone de ouvido. Veja aí. Veja se melhorou aí, gente. Dá um feedback aí pra gente. É a minha voz que está repetindo, é para vocês gravar a minha voz. Vê se melhorou aí. Dá Melhorou, um alô pessoal? pra gente. Duplicado ainda. Porque senão eu vou ter que sair e voltar, porque eu não sou muito fera, não, viu? É. Tá com eco. Então, melhorou, pessoal? Melhorou agora? Dá um feedback aí, vê se tá tudo Melhorou, direitinho. pessoal? Parece que Um, melhorou. dois. Agora sim?
Aleida. Pronto, então vamos lá. Ok. Então, Roberto, se apresente para o pessoal, por favor. Olá, gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live que com certeza irá interagir com vocês, tá? Então, a proposta aqui é um bate-papo, tá? É um bate-papo porque as informações são muitas e não daria para aqui nesse momento que a gente pudesse discorrer sobre muitos assuntos, por isso que ela fez o convite para que a gente pudesse falar um pouco sobre essa praxis, né, essa prática nossa aí que é de grande valia, de grande importância, rumo à valorização da nossa enfermagem, né? Então, muito bom e satisfação. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Regis, tá? Trabalho nessa área da saúde há pouco mais de 20 anos, tá? Eu diria que mesmo com esse tempo eu não sei nada, estou sempre aprendendo, estou sempre em busca do aprendizado, tá? A minha experiência sempre foi em UTI, emergência, onde eu tenho pós-graduação nessa área também, além de metodologia do ensino superior, gestão hospitalar, extensão em trauma, enfim, a minha área sempre foi UTI e emergência, tá? Experiência dentro da área do intra-hospitalar, como também no APH, que é atendimento pré-hospitalar, no SAMU, por exemplo, tá? Da onde eu aprendi bastante coisa lá, né, com aqueles cursos de capacitações, treinamentos, né, de BLS, ACLS, onde virei instrutor de alguns cursos, né, a PCN, curso de resgate, enfim, nessa celeuma, nessa questão toda aí, tá? E no intra-hospitalar, também sou classificador de Manchester, tá? De forma regulamentada também. Já trabalhei em centro cirúrgico, né? Como instrumentador de cirurgia cardíaca, perfusionista, enfim, algumas coisas que eu não vou falar muito aqui não, porque senão fica bastante tempo. Mas já participei de alguns simpósios. Um bocado de coisa, né? Não, mas já participei de alguns simpósios, alguns eventos, né? Algum ou dois artigos aí, enfim. Mas eu acho que o aprendizado associado nesse momento que estamos vivendo, que é o momento da globalização, Edu, aproveito e digo sobre isso, né? Acho que precisa associar essa globalização, a tecnologia, mas não deixando para trás a humanização, que é importante, porque esse doente pode ser eu, pode ser você, um familiar nosso, independente, foi o que nós escolhemos, né? Então, assim, é importante não perdermos isso, né, para que a gente possa alavancar. Além disso, também, um pouco também do empreendedorismo aí, eu acho que é importante para que a gente possa, né, sair da zona de conforto, tá, das redes intra-hospitalares, que é importante, mas a gente precisa ganhar o mundo nos pertence, a gente precisa valorizar muito isso. Então, aconselho que vocês possam enveredar aí nesse caminho aí do empreendedorismo, né? Porque é muito bom, com certeza. Certo. Então, assim, para a gente poder começar a entrar aí na UTI, antes de tudo, né, todo mundo fica sem saber, né? Então, assim, o que é uma UTI? Isso, eu vou falar sobre UTI, vou falar sobre algumas coisas. Lembro a vocês que não sei 100%, tá? Mas sei 70%. E desses 70%, eu posso garantir 100%, tá? E, Elô, eu me lembrei agora, mas eu gostaria de aproveitar o momento e fazer uma homenagem, tá? Tá me ouvindo? Acho que travou um pouquinho aqui, espera você voltar. Pronto, voltou. Eu gostaria de fazer homenagem a um dos nossos colegas do atendimento pré-hospitalar, Lucival, né, um colega nosso do SAMU, que infelizmente foi vítima de um acidente de rua, tá? Causa externa, acidente de moto, e aí houve uma comoção importante, porque ele era muito, muito bem visto na sociedade do pré-hospitalar, era muito bem recebido, o colega realmente que vai deixar saudades. Aproveito e mando aqui o meu abraço, tá? À família e a todos os amigos que estão realmente consternados com essa situação. Eu também, né, conhecia, né, era um amigo também, né, antigo, mas é isso mesmo, paciência, né, hoje estamos aqui, amanhã não estamos, então vamos... Que Deus tenha um bom lugar. Inclusive, a mãe dele foi minha professora, Rosemeire. Foi minha professora na faculdade, né, da matéria de urgência e emergência na Unijorge.
Também estou Sim. sabendo também, meus sentimentos também a todos os familiares e amigos e colegas de trabalho, né? Que Deus o tenha em um bom lugar. É verdade, é verdade. Então não poderia deixar passar batido essa oportunidade de falar e externalizar isso, porque a gente precisa elogiar em público, né? E chamar, né, em particular para poder aconselhar, para poder alinhar, porque essa é uma das lições, né, de um bom líder, uma pessoa sensata. Sim, Então vamos propagar exatamente isso no nosso meio, tá bom? tá bom. Então, você me fez a pergunta, são várias perguntas, me faça a pergunta de Vamos, novo, por a favor, para que o primeira pessoal é, possa né? alinhar. O que é uma UTI? Isso, UTI. Gente, UTI é ambiente fechado, tá? Diferente de unidade aberta. Quando eu digo fechado, por que esse ambiente fechado? Ele precisa ser fechado, precisa ser um ambiente controlado para que a gente possa atuar de forma segura, de forma programada, de forma alinhada, nada de forma intempestiva, nada de forma desalinhada. Então, normalmente, o que acontece dentro de uma UTI, né, o que é preconizado, é que as coisas sejam feitas de forma organizada. Até as intercorrências em uma UTI, eu diria que ela é até já pré-programada, tá? Sim, Então, quando ele tem uma parada no UTI, por exemplo, a equipe já sabe se posicionar, já sabe o que fazer. Por isso, a importância de quem trabalha UTI acaba sendo capacitações específicas para quem trabalha nesse setor, que é um setor fechado, tá? sim, E ali dentro a gente lida com várias coisas, como doenças, pacientes, né, idosos, traumas, causas externas, enfim, lida com tudo desse indivíduo, desse paciente que está na fase, que pode estar na fase agudizada ou não, pode ser um paciente crítico, semicrítico, que pode evoluir para um paciente grave, mas, contudo, não necessariamente todo paciente que está hospedado, que ele encontra-se em UTI, por exemplo, nem sim, todo paciente é um paciente que tem um risco de morte, por exemplo, tá? Então, às sim, vezes, esse paciente ele vai para a UTI para passar uma noite, para poder ter uma monitorização mais adequada. Isso não quer sim. dizer que a enfermaria não consiga ou um outro setor, não é isso, mas lá ele vai ficar monitorizado, tá? Monitorizado que eu digo, monitorização multiparamétrica, tá? Sim, sim. Então, a monitorização mais completa, então a gente fica lá com os monitores, fica acompanhando esse paciente, então uma tosse dele para a gente é importante, uma dor de cabeça, então é 24 horas, tá? Em especial para a nossa enfermagem que é beira-leito, tá? Que fica ali mesmo, de olho no paciente, assim, ele Paciente, mexeu para lá né? porque mexeu, mexe para lá porque, então assim, a gente vai dando esse suporte e acompanhando o doente. Na verdade, falar de UTI é muito complexo e é muito amplo, mas o que eu posso dizer a priori é que é um ambiente fechado, tá? E que lá são colocados esses pacientes para que a gente possa ter um controle melhor, eu diria que 100% de tudo que acontece, a gente precisa saber o que está acontecendo, né, depois desse paciente. Certo. E assim, qual é a atuação do enfermeiro dentro da UTI, né? Qual a atribuição do enfermeiro dentro da UTI? Isso. O enfermeiro, ele tem diversas funções, né? Como todos nós sabemos, o enfermeiro, ele faz parte de um elo, de uma equipe multiprofissional, né? Muito, muito amplo. E eu diria que o enfermeiro, a enfermagem de uma forma geral, né, eu vou colocar dessa forma porque é importante falar, né, Sim, dessa claro. forma, né? Então, nós ocupamos um elo tão importante que quando existe a falta de um profissional da enfermagem, naquele momento, seja em uma situação mínima que seja, já Sim, acontece a quebra da informação, a quebra dos protocolos. Então, é tendencioso que as coisas acabem tomando um caminho que às vezes a gente pode sim perder o controle. Então, a enfermagem ela tem um papel tão grande, tão fundamental, e a sociedade precisa saber disso mais do que nunca, em especial aqueles que não foram atendidos ou que não foram pacientes um dia, né, mas quem já foi paciente, quem foi familiar, sabe exatamente do que eu estou falando, e para que sim, nós, profissionais, tenhamos realmente consciência do nosso papel, porque às vezes a gente entra no mecânico, né?
A gente entra no Sim. mecânico e a gente não pode perder a nossa sensibilidade. E essa sensibilidade faz com que a gente possa caminhar e olhar para o outro, né, como se ele gostasse de ser atendido, fosse ser tratado, e não como o que eu gostaria que ele fosse atendido. É mais ou menos assim, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque o enfermeiro ele acaba sendo, de certa forma, ele acaba desenhando todo um processo, desde Sim. lá dos protocolos, do SAI, ele é praticamente, eu diria que o maestro, tá? Sim. Então, nós temos outras classes que são importantes, importantíssimas, mas a enfermagem, ela faz com que as coisas aconteçam, né? É uma equipe, dentro da UTI tem uma equipe multiprofissional, certo? Todos são importantes, porque cada um com a sua atribuição, então vai ter o elo que um vai estar corroborando com o outro, né? Isso, exatamente. Com o outro para justamente prestar uma assistência segura e com qualidade, né? Mas quando eu falo aqui da atribuição do enfermeiro, diga-se na prática, assim, o enfermeiro chega no plantão, ele vai ler a ocorrência, ele vai fazer a distribuição da enfermagem, como é essa distribuição? Isso, ele vai conhecer, ele precisa conhecer o ambiente dele, tá? Então, ele precisa fazer o histórico do paciente, saber o que foi que aconteceu, receber aquela passagem de plantão da equipe, né, a equipe que está saindo. É importante frisar isso e falar sobre isso, porque é esse momento que a equipe que está chegando e a equipe que está saindo precisa frisar os detalhes, né, para depois não ficar reclamando porque, de repente, fez uma escala Y, X, ou deixou de passar isso, passar aquilo, que é normal, isso pode acontecer. Mas a gente tem que ficar atentos para começar a detalhar coisas que realmente são coisas relevantes, tá? Então, assim, o histórico é importante desse doente, na avaliação desse paciente. O exame físico, a gente precisa ver esse paciente de uma forma mais globalizada, céfalo-distal, por exemplo. Um tratamento físico dele, a gente precisa saber, porque às vezes o paciente tem lesões, pode estar apresentando algum sangramento, alguma outra complicação, e a equipe não consegue, né, consegue acompanhar. Né? Além dos aconselhamentos, com os aconselhamentos não só para com o doente, mas para com as equipes de uma forma geral, o ensino. Então, o enfermeiro ele acaba, chega no plantão, administra, se organiza, além dele fazer esse aconselhamento, ele também faz o ensino, ele vai trabalhando, atuando, ensinando e prestando atenção em tudo que está acontecendo. Eu diria que o enfermeiro ele é o diretor, né, o enfermeiro diretor daquele momento, daquela instituição, daquele setor, porque ele acaba descentralizando, atuando, então tudo acaba passando por ele, porque ele precisa também estar fiscalizando ali a equipe, né, com os técnicos, por exemplo. Então, ele tem uma responsabilidade com relação a só os curativos, mudança de decúbitos para evitar lesões e outras complicações, tá? Inclusive as próprias medicações, enfim, ele acaba sendo um responsável, corresponsável em relação a todo esse processo. Então, as equipes, elas precisam estar muito bem alinhadas em relação a isso, porque o enfermeiro, ele atua junto com a nutrição, junto com o especialista, que pode ser nefrologia, qualquer especialista que seja, cirurgia geral, enfim, o próprio plantonista que vai direcionar, então tudo é direcionado para ele e depois ele precisa descentralizar para que as coisas possam acontecer, tá? Eu diria que de exames do paciente, se de repente, às vezes tem um exame para poder fazer, o paciente não pode se alimentar, o porquê do exame, por que não pode se alimentar, se fez algum anticoagulante e não era para ter sido feito, enfim, é todo um processo que começa no momento da passagem, da recebida desse plantão até o final desse plantão, tá? Então, eu poderia falar muito mais coisas, Lu, mas assim, é muito amplo, mas assim, basicamente... Então, no caso, né, o enfermeiro, ele gerencia, né? Então, assim, tem essa questão de receber o plantão, de saber o quadro geral de cada paciente, né? Para justamente você saber quantos pacientes estão entubados, né? Quantos pacientes não estão entubados, o nível de gravidade de cada paciente, não é isso? Para que justamente quando você for fazer a distribuição para os técnicos, você não sobrecarregue somente um, né? Então tem que ter essa visualização também, não é isso? Sim. Senão a gente acaba tendo um problemão com isso, né? Você acaba sobrecarregando mais um lado do que o outro, né? Então isso não pode, tá? Porque aí a gente vai entrar
no viés que a gente não necessariamente precisa entrar agora, no viés de lá do próprio Corém, do dimensionamento, da quantidade de profissionais, a quantidade de pacientes, o tipo de gravidade, e aí a gente vai fazer aquele cálculozinho para poder fazer de forma... Claro que nunca é 100%, mas a gente pode minimizar para que a gente possa criar um ambiente favorável e que o doente ele possa ser o maior beneficiado disso, porque, afinal de contas, ele é o amor de alguém, né? Como também nós somos também o amor de alguém. Claro, mas claro. É todo um processo, né? Enfim. E aí Ô, vai ficar Roberto, tudo, né? Materiais, equipamentos. certo. Roberto, geralmente, na UTI ficam quantos pacientes? E isso, assim, não tem uma especificidade. Algumas UTIs podem ficar com 6, outras ficam com 8, outras ficam com 30, outras ficam com 20. Então vai depender muito, tá? E aí nós temos alguns tipos de UTIs. Tem a UTI neonatal, por exemplo, né? UTI pediátrica. Nós temos a UTI geral, a UTI cardiológica, que por sinal é a minha área de atuação, UTI cardíaca, tá? Sou cardiointensivista, então é a área que eu gosto de atuar, a parte de coração, é a coisa que eu me identifiquei muito, eu gosto muito dessa área. UTI geral, né? Enfim, UTI cirúrgica, tem algumas UTIs um pouco mais direcionada, tá? Então, é diferente uma cirurgia limpa, uma UTI limpa, do que, de repente, uma UTI geral. Geral, já pelo próprio nome, já diz que pega tudo, mas não necessariamente, não é que é suja, não é isso, mas é porque acaba abarcando todas as outras patologias, todos os outros problemas inerentes ao paciente, né? Então, a gente precisa saber qual é o perfil da instituição, qual é a disponibilidade dessa instituição, e aí vai se fazer o dimensionamento da equipe em cima da necessidade do que é proposto. Sim, entendi. E, assim, qual é o perfil do profissional para atuar dentro de uma UTI? O perfil, qual é o tipo de perfil? Isso, o perfil do profissional, primeiramente, eu acho que principalmente nesse momento de pandemia, momento de estresse que estamos vivendo, eu acho que é importante frisarmos sobre isso, porque eu tenho o maior medo desse nosso futuro, e esse nosso futuro é o próximo ano, ou talvez agora, né? O que vai acontecer pós-pandemia com os nossos colegas, tá? Alguns ficaram traumatizados, outros precisaram, né, passar por algum tipo de tratamento, porque quando eu digo isso, o que me remete, o que me faz, o que me ocorre, na verdade, é a inteligência emocional. Nós precisamos ter calma, né, nos processos, porque se nós não tivermos a inteligência emocional, a tranquilidade primeiro, eu não vou conseguir avançar, não vou conseguir fazer nada, tá? Então, assim, inteligência emocional e ter calma. Eu preciso saber se realmente eu vou dar conta de trabalhar naquele universo de pacientes de complexidade, né, média e alta, ou não, tá? Além da própria dedicação, eu preciso de um profissional que ele tenha esse perfil de dedicação, ele precisa estar focado nos processos. Tem que ter o profissional tem que ter o chamado CHA, né? Competência, habilidade e ação, não é isso? Isso, olha, CHA, é verdade. E, além disso, ele precisa ter uma coisa importantíssima, Elô. Eu digo para vocês que estão aqui nos assistindo agora, isso é sine qua non importantíssimo. Se não tiver isso, infelizmente, não tem como a gente avançar. Trabalho em equipe. Eu preciso cuidar de você e você precisa cuidar de mim. Porque senão não tem conversa. O outro, tá? Tempo todo, né? O tempo todo, claro, sem exploração. Eu estou falando no sentido de que eu preciso de você, você precisa de mim, e que a gente vai andar de mãos dadas e que o plantão vai começar eventualmente conturbado, mas a gente vai transcorrer e vai finalizar esse plantão como o melhor plantão do mundo, como o melhor plantão que eu já tive em toda a minha vida. Tá? Então, o primeiro é o pensamento positivo, por isso que eu falei muito da questão da inteligência emocional, a gente precisa ter isso em mente, eu não posso ir com barreiras o meu plantão, porque é um ambiente estressante, é um ambiente hostil, é um ambiente realmente, eu diria que... bomba o tempo todo. O tempo todo. Eu diria que para os iniciantes que estão eventualmente me assistindo aqui, ou que irão assistir, quando eles vão para casa, até alguns profissionais depois de 5, 10 anos ainda conseguem ouvir
Em casa, o barulho da bomba apitando, a Prisma lá alarmando que precisa trocar as bolsas, né? Eventualmente, um barulho que alguém caiu, enfim, são aqueles barulhos, mas barulhos, são tantos barulhos que nós que trabalhamos em unidade de terapia intensiva, UTI, unidade, né, ambiente fechado, a gente acabou acostumando os nossos ouvidos e qualquer barulho a gente consegue identificar se a bomba está apitando, se é uma medicação que está acabando, se é o alarme de um monitor que está eventualmente com um traçado diferente. Só no ouvir a gente consegue identificar 1000 coisas. É porque a gente vai se habituando a isso e os nossos ouvidos eles vão sendo treinados para isso, né? Por isso a importância de um profissional experiente, Elô, nessa área. Não dá para a gente brincar nessa área em unidade de terapia intensiva, UTI, não dá para a gente... Você pode ter, sim, um recém-formado, você pode ter uma pessoa que não tem tanta habilidade, mas sempre, sempre, sempre acompanhado de um outro experiente. No mínimo, não assim, pode ficar só... Porque, assim, é muito importante que a pessoa ela tenha, né, o conhecimento científico, não é isso? E essa questão de quando você for adentrar a um setor desse, né, que é de autovigilância, no sentido de pacientes graves, você consiga contribuir com o seu colega coincidindo o conhecimento científico com a prática. Né? Perfeito, então, perfeito. Eu acho que quando você demonstra que você tem esse conhecimento, você é mais fácil você ser bem visto, no sentido assim, não, ele pode não ter habilidade de desenvolver, né? Mas ele tem um conhecimento, então dá para explicar para ele ali uma vez e ele vai conseguir evoluir. Né? Isso, perfeito, perfeito. É importante a questão do estudo, a questão da pessoa buscar se capacitar, não é verdade? Isso, exatamente. Você falando sobre isso, eu estou me lembrando de algumas coisas passando alguns filmes, né? Infelizmente, eu tive uma situação, em uma determinada época da minha vida, né, que eu fiquei com alguns alunos, foram 5 alunos, em uma determinada instituição, do último semestre, e aí essa equipe, elas foram, né, para a unidade foi para a UTI, e na UTI elas ficariam ali sendo acompanhadas, né, por mim ali junto, para poder mostrar os processos, como é que funcionava e tal. Sim. E aí, malmente, essa equipe, eles sabiam que era uma grande e pequena circulação, eles não estavam conseguindo entender um processo de anatomia, né, básica. E aí, lamentável, infelizmente, eu não pude dar continuidade a esse acompanhamento. Então, assim, quando você traz nessa perspectiva de estudo, é importante. Eu não posso pensar que as coisas são práticas, que só a prática salva a vida, porque se eu não tiver embasamento teórico, eu não vou ter embasamento técnico-científico, e ainda mais nesse momento de tecnologia que eu preciso associar com humanização. Enfim, é todo um detalhe, todo um processo, mas os novatos, os recém-formados, eles são muito bem-vindos, sabe? E assim, são excelentes para muitos profissionais aí, que é show de bola mesmo, tá? Mas é só nesse momento que a gente fica acompanhando isso. A pessoa tem que ter a questão da humildade, na verdade. Isso, aquela questão de você saber chegar no local, né? Você saber observar, saber ter atenção, você saber a questão de você aprender um processo completo, na verdade. Determinado processo tem que aprender o início, o meio e o final. Por mais que eu vou fazer de uma forma devagar, mas eu vou conseguir concluir. Perfeito, perfeito. Porque, às vezes, as pessoas querem fazer de tudo, mas não conseguem fazer tudo. Porque se você é uma pessoa que você ainda está em processo de aprendizagem, você tem que aprender um processo de cada vez. E dentro de uma UTI, principalmente, né, Roberto, tem essa questão das drogas vasoativas. Então, tem os protocolos, né, isso pré-determinados, referente aos preparos, quais vão ser as vias de acesso para essas medicações, não é isso? Os cuidados com esses acessos, todos os dispositivos que estão instalados no paciente, você tem que ter esse cuidado, não é isso? Exato, perfeito, perfeito. Quando você me dá com essa visão, é importante a gente falar sobre isso, até para aprendizado, não só de quem está começando, entrando, mas para quem tem tempo na área de saúde, aqueles que têm 10, 5, 10 anos, 15 anos, eventualmente. Na verdade, é uma troca.
tá? É de quem está chegando e de quem está recebendo também. Então, a gente precisa cuidar dos nossos, a gente precisa aprender também a recepcionar os nossos. Nós temos algumas resistências e essas resistências nós precisamos quebrar, tá? Porque a gente não pode ver o outro, eventualmente, como talvez um inimigo, ou que, de repente, está chegando para poder tomar meu lugar. É porque, Infelizmente, às vezes, as pessoas têm medo de compartilhar o conhecimento no sentido de ter visualizado que eu vou perder a minha vaga. É verdade. E não precisa, gente, pensar dessa forma, porque, assim, tenha certeza disso, é um ditado antigo, né? Quem tem competência se estabelece. Eu sei que existe todas outras desvantagens em cima disso, tem a questão de fatoridade, uma política muito desastrosa nos bastidores, que não é favorável para a gente, porque nós não temos uma representatividade à altura, né? Como nós deveríamos ter e a gente não tem. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu penso em somar forças com quem está chegando e quem está chegando pensa realmente em colocar sempre disponível para que a gente possa juntos caminharmos em rumo à melhora do doente e ao meu aprendizado, todo mundo vai ganhar. E aí, quando você menos imaginar, o tempo já passou, o plantão já está finalizando, a gente já está passando, né, o caso clínico para outra equipe subsequente. E aí todo um processo que não pode, a gente está absorvendo isso de forma negativa e a gente está corroborando com os CDFs, tá? Com o problema biológico, e indo para as emergências, tendo desfalque, e o outro colega dobra, enfim, a instituição, ela ali é uma empresa. Então, assim, é meio complicado, né, falar sobre isso, porque seria um outro assunto em cima disso, mas a gente precisa ter cuidado. Esse cuidado humanizado, gente, não é só com o paciente. Esse cuidado humanizado com seus colegas de trabalho. Com meus colegas, porque assim, pense você, dá um plantão, por exemplo, eu tenho 2, 3 empregos, né? Nossos colegas, né, vivem às vezes igual um zumbi por aí, eu não sei nem como é que é, eu já vivi e passei por isso também, tá? Sim. E de repente procurar meu carro no estacionamento e não achar, de tão cansado, estressado que eu estava, e não achar, e de pegar um táxi para outro trabalho, e no outro dia eu lembrar onde eu tinha colocado o carro, e estava no estacionamento, ou seja, eu que estava louco, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado com o outro, porque a maior parte do tempo, às vezes, eu fico no meu trabalho. Então, se eu fico a maior parte do tempo no meu trabalho e eu crio um ambiente desfavorável no meu trabalho, isso não vai ser bom. Isso vai ter uma repercussão vai tudo para o coração. Eu vou começar a ficar estressado, eu não vou ficar bem, eu vou fazer as coisas erradas, eu vou deixar de fazer uma medicação, antibiótico terapia, alguma coisa do tipo, e por aí vai. Então, vamos pensar sempre, primeiro, inteligência emocional e trabalho em equipe. Tenho certeza que isso acontecendo, o resto fica super fácil. Por mais que eu não tenha experiência, viu, Elo? Mas tenha certeza que isso fica super fácil. Eu acho que, assim, você comentando sobre isso, você até falou da questão, porque eu ia te perguntar quais são os maiores desafios, né, dentro de uma UTI. Mas eu acho que aí já está a resposta, né? Eu acho que se acontecer de não ocorrer a união, eu acho que esse que é o maior desafio. Porque independente se você vai estar com 15 ou 20 pacientes, né, que demandam de uma atenção de toda uma equipe, mas que você está com a equipe coesa, né, uma equipe coesa, Exatamente. eu acho que acaba realmente fluindo para que todos consigam concluir os seus processos de trabalho, né? Que vai ter a questão de banho no leito, vai ter a questão de fazer curativos, tem os curativos que são específicos do enfermeiro, os que os técnicos podem, né, estar realizando, né? Os cuidados com os dispositivos que estão, né, no paciente. Eu acho que sim, se eu terminei com os meus pacientes, eu posso sim estar ajudando o Roberto, né? Com os pacientes dele. Isso, perfeito, Elu. Agora, o que não pode também, de repente, um fazer o trabalho o tempo todo e, eventualmente, o outro não soube planejar, eventualmente, seu tempo, e isso, de repente, às vezes vira
uma rotina e de repente está usando o celular. Gente, não pode, tenha calma, tenha cuidado com isso, tá? Porque às vezes a gente acaba confundindo que às vezes o colega não quer ajudar ou que o outro, né, tá indisponível. Não é isso, porque a ideia é o trabalho em equipe. Agora a gente tem que ter a consciência das coisas, né? Então Sim. isso é muito importante falar sobre isso. E os técnicos, aproveito e mando um grande abraço aqui, um beijo no coração de todos os meus técnicos que trabalham comigo lá no Hospital Português, tá? Eles são super 10, eles são 1000, tá? São as figuras esplêndidas, sensacionais. Então, é uma grande satisfação trabalhar com eles, tá? E eu gosto muito de trabalhar lá, porque eu vejo esse trabalho aqui, né, por dificuldades que já passamos em relação a essa época de pandemia, Covid, e alguns, né, ficaram meio adoentados, outros se ergueram, e outros foram, e a gente foi avançando, mas a gente de mãos dadas, um cuidando do outro, era o nosso lema, né, de atuação. E até hoje, com fé em Deus, vai continuar isso aí. Então a ideia é essa, eu preciso cuidar de você, e você cuida de mim, tá? Para que a gente possa dar Ontem mesmo eu estava no plantão, Elo, só para poder ilustrar essa questão da humanização. Aí uma senhorinha, né, de 80 e poucos anos, eu estava cuidando dela, ela foi minha paciente, aí ela disse assim, ela estava gemendo, aí eu cheguei no plantão, me aproximei, conversei com ela, tal, aí ela disse assim, ô meu filho, poxa, a senhora está sentindo dor? Não estou sentindo dor não, meu filho. Eu falei, mas o que foi que aconteceu com a senhora? Por que a senhora está assim? Aí ela disse assim para mim, ô meu filho, é porque eu estou morrendo de saudade dos meus netos. Eu não aguento mais ficar sem meus netos. Aí disse, mas assim, aí eu comecei a conversar com ela, aí pronto, aí me chamou de lindo, aí a gente foi interagindo, aí ficou brincando, dando risada no plantão, pronto. E ela tinha dificuldade para poder descansar, para poder dormir, só tomar medicação, para descansar, só conseguia tomando medicações. Enfim, quando eu percebi, quando eu me vi na situação, estava ela lá já fechando o olho, dormindo. Ainda fiz um cafunézinho nela assim, a gente deu risada, brincou. Então, assim, às vezes a gente precisa parar um pouco, respirar, e atuar de forma humanizada, porque esse pode ser pode ser um familiar meu, independente, eu escolhi estar ali naquele momento para atuar da melhor forma possível, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente fica tão zuretado, focado em vários processos, e a gente esquece de fazer o que é mais crucial, que é cuidar. Né? Perfeito, exatamente. Que é a questão, né, do olhar no olho, né, a questão de você prestar atenção no que o outro está falando, até um toque, né, até você tocar no ombro da pessoa, né, que já é uma validação, é uma forma de você mostrar que você está dando atenção. Aí você já respondeu a questão quais as alegrias da atuação do setor. Isso, a alegria, Lô, é alegria. Sabe o que é alegria? Eu tenho certeza não, que na verdade certeza a gente nunca tem certeza, não é 100% nunca na vida, tá? Sim. Mas assim, eu imagino que a grande maioria dos meus colegas, ou aquele que trabalha com não só em UTI, mas com paciente crítico, ou até mesmo com paciente, dependendo seja home care, seja, enfim, a nossa satisfação é quando o paciente ele melhora, quando ele sai daquele processo ali, sabe, da doença dele, que ele volta para casa e que ele sai com um sorriso, sabe, estampado no rosto. É aquela mesma imagem que a gente de vez em quando vê, né? Quando o paciente recebe alta, aquele paciente de Covid que ele sai de alta, eu venci o Covid. Então, assim, na verdade, aquilo ali, pessoal, para quem não é da área da saúde ou que está entrando agora, aproveita e diga o seguinte, aquilo ali é simplesmente o nosso dia a dia. Essa imagem que vocês estão acostumados a começar a ver agora nas rádios, nas televisões, sendo televisionados, eles, na verdade, essa imagem faz parte do nosso dia a dia. Às vezes, quando o paciente ele entra numa maca em UTI, às vezes ele entra entubado, entra grave, e às vezes ele sai em uma cadeira de roda, sabe? Gente, isso não tem preço. Uma vida tem preço, é incalculável, e quando ele sai com um sorriso, e a família depois volta, sabe? Então, assim, eu tenho vários relatos, e N casos de muitas pessoas que eu poderia passar aqui a noite toda e ficar o mês todo falando sobre isso, tá? Mas para que vocês possam entender que isso não tem preço, o melhor, a nossa alegria é quando o outro, ele consegue reagir, sabe? Aquele antibiótico, quando ele começa a melhorar nas reanimações que nós fazemos, quando eu digo reanimação, não é só reanimação de medicações de tubo, isso. Quando a gente elabora uma estratégia, sabe, que aquela estratégia ali está dando certo, ele está respondendo, e quando o paciente começa a falar, gente,
Ó, é até, não sei se você consegue ver, né? Opa aí. Então, assim, é só para quem vive mesmo, é quem tem história, é quem está vivendo a história. Então, é legal isso, é gratificante isso, não tem preço. Eu queria aproveitar, assim, Roberto, eu sou enfermeira de bioimagem, então eu trabalho com exames de tomografia e Sim. ressonância. Então, para poder correlacionar aí, me conte aí, quando vai sair para fazer uma tomografia? Como é? Ai, meu Deus. Elô, deixa eu falar uma coisa para você, que é um Porque, dos problemas olha, que a eu gente... fico no pé, viu? Cadê esse paciente? Ai, meu Deus. Ai, sabe o que é? Gente, por isso que é UTI, que é Unidade de Tratamento Intensivo, tá? Então, assim, às vezes é um piscar de olhos que as coisas acontecem. Às vezes não, viu, Lu? Às vezes é planejamento mesmo, tá? Mas, assim, não Sim. vamos falar sobre isso. Vamos tentar trazer a valorização, tá? Então, assim, às vezes o que acontece é que, às vezes, você planejou aquele todo o processo, já combinou com a equipe, e aí, o que acontece? Às vezes o paciente fica taquicárdico, ele fica hipovolêmico, ele começa a apresentar algum tipo de intercorrências, Alteração às vezes o hemodinâmica, plantonista... é isso? Isso. E não só com aquele paciente, mas com outro doente que naquele momento a equipe não pode ser deslocada por interesse particular nosso ali, em prol de um outro atendimento de um outro paciente, a equipe precisa, às vezes, se dividir para poder atuar. Eu já tive várias situações como essa, por exemplo, de ter paciente marcado, estar com o paciente na maca, para poder ir para a bimagem, e aí o paciente lá para o tal, fulano de tal, seu João, fulano de tal, parou. Aí quando olhar para o outro também parou. Gente, acabou. E aí, e depois que a gente reanimou, que a gente fez todo o processo, duas horas depois, Mundo. meu Deus, Porque, aí o que acontece? Aí alguém avisou a equipe, ninguém avisou a Bimagem. Meu Deus, a Bimagem está lá esperando com a sala parada, meu Deus. Mas tenha certeza, Lu, que não é por maldade. Olha, eu falo assim, ó, prepara o paciente, quando estiver pronto, que você for sair, me Isso. avise, porque eu vou adiantando aqui a minha vida, viu? Tá bom, Elô, Isso, é pode verdade. deixar. Não, é complicado mesmo, não é fácil, tá? Porque a nossa ideia é tentar fazer o quanto antes esse exame, porque às vezes esse exame é crucial, o resultado de um exame desse, para que a gente possa elaborar uma estratégia de tratamento em cima disso. Às vezes aquele exame depende muito de uma tomada de uma decisão importante, mas aquela decisão pode ser tomada só depois daquele determinado exame. Então, é importante, pessoal, vocês que estão agora nos escutando e que vão escutar, quando tiver algum exame UTI, tenta realmente emparelhar junto com, alinhar junto com a bioimagem, e o melhor que isso, é tentar agilizar o quanto antes, não só exames, mas tudo. Não deixe para fazer depois. Emergência, paciente crítico, UTI, o que chegar para vocês tem que fazer logo, porque quando você vai postergando, isso vai virando uma bola de neve. E é quando dá 15 para as 7, é hora de sair do plantão, tem uma pendência, tem tanta coisa para você fazer, ou seja, com certeza alguma coisa vai deixar de ser feita, vai passar a pendência, e se isso vir a rotina, vai ser um problema. Né, Lu? Amigo, eu vou dizer a você, eu imagino a loucura. Não, é verdade, é verdade. Se eu já fico lá doida no meu setor, imagine você dentro da UTI. Poxa, não fale não, Velu, não fale não. Pior que dentro da UTI, o que acontece com a gente, e muitas vezes nessa loucura, por isso que a gente precisa ter muito autocontrole, porque ali você tem fluidos corporais, são pacientes com vários vírus, vários micro-organismos, tá? E às vezes tem vários isolamentos, e aí para que não tenha contaminação cruzada, ou que você venha se contaminar, então isso é importante, porque às vezes nesse afã de querer fazer as coisas de forma rápida, é aquela coisa, vamos andar devagar, né? Vamos andar rápido, porque vamos andar devagar porque eu estou com pressa, né? Mas não andar devagar no sentido figurado das coisas que a gente precisa fazer as coisas de forma consciente, porque senão eu vou me contaminar, eu posso me furar, o índice de contaminação de profissionais que estão se contaminando, se furando ainda é alto. As medicinas ocupacionais das instituições sabem exatamente disso, e é bom falar sobre isso, sobre equipamento de proteção individual. Gente, calma, sabe? Cuidado com o pérfuro cortante, muita gente se contaminando, não só com o pérfuro cortante, mas assim, sem um óculos de proteção, sem uma máscara devida. Eu espero que depois dessa pandemia deixe um verdadeiro legado de proteção, que a gente possa realmente agora, de fato, começar a usar mais do que nunca
luva, sabe, higienizar as mãos da forma correta, de um paciente para o outro, principalmente. Enfim, são vários assuntos e várias coisas nesse sentido que é era isso importante. que eu ia comentar com você. Eu acho assim que Uhum. nada em vão, sabe, Roberto? Eu acho que assim, Aham. tudo que está sendo cobrado devido a essa questão da pandemia são atividades, são protocolos e procedimentos que nós já somos Isso, orientados e que, devido às pessoas não levar tão a sério, há uma quebra, né, contínua de protocolos. exatamente. E eu acho que justamente devido a essa questão de antes, né, não seguir estritamente o que é passado dentro de um treinamento, dentro de uma orientação, porque nós, como líderes, somos os multiplicadores, então Isso, nós temos perfeito. que estar atentos ao tempo todo a isso, mas muitas vezes, para evitar questão de conflitos, né, com a equipe, ainda mais quando você trabalha com equipe já de muito tempo, que eles Isso, já estão ali adequados a fazer daquela forma. Então, você tem que ter todo um jogo de cintura, né? Para isso, que você exatamente. consiga observar, né? Ouvir, Isso, planejar como vai exatamente. implementar para que as pessoas venham a seguir, não é verdade? Exata. Perfeito, perfeito. Eu acho que nós precisamos, independente de quem seja, pode ser inclusive o próprio recém-formado que está chegando, ou aquele que tem 20 anos, nós precisamos não permitir a zona de conforto. No momento que eu fico na zona de conforto, tenha certeza, é o fim. Tá? Então a gente precisa estar em movimento. Nós precisamos ter uma visão chamada visão de águia. A gente precisa estar o tempo todo antenado em todos os processos para que a gente não deixe, às vezes, aquele acidente, sabe, que acontece às vezes, na grande maioria das vezes, o acidente quando acontece, às vezes é por uma coisa mínima, uma coisa boba. Então, não é diferente, às vezes, num processo, né, de atendimento, alguma coisa assim. Uma outra coisa importante, Alô, que você trouxe aí, que eu acho que é importantíssimo, e Sim, aqui agora vai o meu recado para as grandes e pequenas, médias instituições, para todas elas, tá? Principalmente sim. se tiver algum gestor aqui agora observando essa live, ou se vai ver depois, por favor, sabe? Por favor mesmo, faça a capacitação. Agora, a capacitação de forma contínua para com seus profissionais, para com seus colaboradores, seus liderados, sua equipe de uma forma geral. A capacitação contínua é importante, é fundamental, porque senão eu vou estar aplicando medida disciplinar, eu vou estar cobrando uma coisa que eu não estava promovendo, tá? Porque a capacitação, ela precisa ser renovada e precisa ser, é um processo. Então, pense bem, se eu o tempo todo faço aquilo ali, o tempo todo, a vida toda em treinamento, Sim, é praticamente impossível eu fazer diferente. Agora, se eu deixo de fazer, vai ter um momento, principalmente no momento crítico, um exemplo, super básico, uma parada cardiorrespiratória, um suporte básico de vida, da sim. EBLS, a American Heart Association. Né? Então, assim, se eu deixo de atuar e deixo de fazer os tratamentos, os protocolos pré-estabelecidos, num momento crítico, eu vou deixar de fazer, eu vou pular alguma etapa, e essa etapa, os guidelines, os protocolos, os artigos, eles trazem que, às vezes, é um detalhe que leva o paciente a óbito, né? Enfim, a Muito gente precisa ficar importante. antenado em relação a isso, porque capacitação não é você fazer um investimento sem retorno, ao contrário, tá? É investimento com retorno garantidíssimo, tá? Seja específico na emergência, seja específico na UTI, nas enfermarias, no centro obstétrico, enfim. Em todos os Gente, setores, né? precisamos, Em em todos os todos os setores, agora setores. precisa ser contínuo, não é uma vez por ano, não. Não é uma vez a cada 5 anos, porque também não vale. Aí você vai, Não, aí não está sendo, né, não tá sendo não. legal. Eu acho, isso que você está falando é muito importante. Eu acho que até mesmo para nós, porque assim, porque que acontece, né? Por mais que você tenha o seu autogestor, mas você é o líder direto da sua equipe. Você é o líder Sim, imediato. E isso. você, como líder imediato, tem que ter essa visão que a sua equipe necessita de treinamentos contínuos. Então, Perfeito. cabe a você, como líder imediato, fazer esse planejamento, não é verdade? Exato. Exatamente. Identificar quais são as fragilidades da sua equipe, né? Exatamente, Alô, perfeito. Quais são os processos que estão sendo
quebrados, por que estão sendo quebrados, né? E você, Exatamente. junto com a equipe, justamente identificar com elas, né? O que elas estão achando, não é verdade? Porque assim, junto Isso. com elas, você Perfeito, vai montar perfeito. o planejamento. Porque quando você monta esse Isso. planejamento junto com a equipe, você vai conseguir essa implementação, não é É verdade? verdade. Então, Verdade, é muito perfeito. importante. Essa questão de treinamento que você está abordando, que eu acho importante, é a questão da simulação. Eu acho Isso, que quando exatamente. nós repetimos com frequência a simulação daquela Exatamente. situação, é mais fácil você recordar na hora de você agir. Porque Exatamente, tem exatamente. estudos também, né, tem artigos que fala que Sim. quando você está estressado, que aumenta, né, o nível de estresse, você diminui um pouco o nível da atenção de linha de raciocínio. Sim. Então você age Uhum. mais, você age naquilo que você, assim, como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra, mas você Já está mais consegue. habituado, mais acostumado, né? O que já está ali entranhado em você, de tanto você Isso, fazer, que são esses protocolos que tem o ACLS, né? Por isso que a equipe é submetida a esse estresse, mas isso é proposital, para que no momento de estresse não dê aquele branco, mas que você possa atuar de forma prática. E essa de forma prática é o científico que vai salvar o paciente, né? Então, isso. é importantíssimo, né, a gente falar sobre isso, Não, porque, infelizmente, principalmente falamos de uma UTI, você está com pacientes graves, o exatamente, profissional que exatamente, atua dentro da UTI tem que saber, né, o protocolo das medicações, tem que, exatamente, tem que estar atento à sintomatologia do paciente, não é isso? Estar atento aos exatamente. sinais vitais, estar atento a qualquer tipo de alteração hemodinâmica para que você venha a tomar as devidas providências, não é isso? Perfeito, perfeito. Foi a pergunta, inclusive eu volto um pouco à sua pergunta em relação a quando eu chego no plantão, eu preciso fazer meu checklist, eu vou ver meu paciente receber o plantão, fazer o checklist do meu carro de emergência, do meu monitor, de todo o processo, de tudo que está acontecendo, eu preciso saber quais são as, Uma socializado medicação, isso não com a repôs equipe, aí medicação. exatamente. Aí a gente vai ficar em maus lençóis. Aí, com certeza, outras equipes, tá? Que não fica tanto quanto a equipe da enfermagem presente, aí a gente vai ser motivo de chacota, vão ficar apontando, dizendo eventualmente que a gente, poxa, poderia ter feito e poderia, e se. Não, vamos tentar atuar, tá? O nosso trabalho realmente é muito grande, né? Mas nós escolhemos, né, esse trabalho e a Com gente não pode, certeza. né? Caso contrário, é melhor então que eu saia da área e vá fazer outra coisa, me desculpe a Isso mesmo. sinceridade, mas não dá para poder a gente trabalhar emburrado, achar que só eu trabalho, que só eu faço as coisas e que as outras equipes, Não, cada qual, todo mundo junto, agora cada qual seu devido lugar. A ideia é isso, exatamente essa, tá? E a gente vai isso ser mesmo. cobrado, tá? Então, Isso mesmo. inclusive, se você não atua da forma certa, isso pode você pode ser penalizado não só na instância do Corém, mas inclusive no próprio, na lei dos homens, né? Entre aspas, que é para delegacia, polícia, não é só perder o Corém, você pode, inclusive, Não, ir preso, tem né? outros tipos de punições também, né? Exatamente. Que a enfermagem, ela é amor por amor, ela é ciência, ela é estratégia, ela é gestão, mas ela também é muita responsabilidade. Então, assim, não é fácil você trabalhar, lidar com a vida do outro, né, com a vida do ser humano, e de repente, quer ver uma coisa super simples? Sim. Lesão por pressão. Lesão por pressão, isso é caracterizado como lesão corporal, né? Então, quando é lesão corporal, isso pode tomar uma proporção muito maior do que se imagina. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tem que intensificar as mudanças de decúbitos, porque isso é importante, tá? Para que a gente possa, eventualmente, evitar o aumento, a estadia desse doente na instituição, que leve ele a óbito, enfim, que tome uma proporção estrondosa, né? Então, a gente tem que tomar Então, muito assim, cuidado com detalhes. é aquela coisa. Eu penso muito assim, sabe? Entre, entre em qualquer profissão para ser o diferencial. Isso. Não é a questão de você querer ser melhor do que ninguém, não, gente. É a questão de você querer ser melhor do que você mesmo todos os dias, né? Exatamente. Porque você tem que se autoavaliar
para que justamente você venha efetuar as mudanças pertinentes a você atuar num setor desse. Não, com certeza. A gente tem que ficar muito atento para isso, porque o TI ele não é fácil, mas também não é tão difícil e não é aquele bicho de sete cabeças, o bicho-papão, não é isso, gente. Se fosse assim, a gente não teria profissionais, e muitos profissionais na nossa área, inclusive disponíveis para que possa atuar nessa área, a exemplo de salários diferentes para quem trabalha em UTI, para quem trabalha em alguns determinados setores, a exemplo da imagem, se for ressonância, enfim. Então, tem algumas peculiaridades, algumas nuances que são detalhes importantes que precisam ser levados em consideração, tá? Inclusive quem trabalha em enfermaria também, porque também não é fácil, às vezes trabalha com paciente, enfim. Mas a gente precisa buscar essa valorização, aproveito, né, pedir licença aí, mas aproveito e peço licença a você para poder falar da nossa valorização, que é importante. Gente, pode falar, que faltam 4 minutos para terminar. Meu Deus, é mesmo? Pronto, precisamos sim de valorização da nossa classe, precisamos de políticas públicas para que a nossa classe possa almejar aquilo que realmente nós sempre falamos, sempre buscamos. O que não pode é a gente ficar com falácias, perdendo tempo nos corredores da vida e olhando sempre para trás. Vamos olhar para frente, o que conta daqui para frente agora. Tá? Então, vamos ficar atentos em relação a isso. Não permita que ninguém fale mal do seu colega, porque quando isso acontece, você está falando mal de você mesmo, tá? Eu digo em todos os sentidos. Então, assim, vamos criar o hábito agora, quando for da enfermagem, eu vou estar aqui. União, respeito e valorização, gente, sempre. Vamos acordar esse gigante. Vou passar para você para ficar do tempo. Aí você tá... Eu sei que fica no sufoco esse horário. Não, assim, muito obrigado, viu, Roberto, por ter colaborado. Está passando para nós, né, todos que estão participando, um pouco do conhecimento. Tem algum livro em UTI que você indique para quem está começando? Tem alguns livros que eu poderia indicar, tá? Mas os livros que eu tenho lido ultimamente é livro voltado para a questão do empreendedorismo, porque eu estou bem focado, sabe? Eu estou apaixonado com empreendedorismo. Então, assim, um livro que eu poderia... por exemplo, eu diria que para que a gente pudesse ter uma visão um pouco mais ampla da questão de tudo, né? O poder da ação. Gente, pense nisso aí. Tenha certeza que se você tiver ação, tiver determinação, coragem, atitude, vocês vão trabalhar vocês que estão aqui, vocês vão trabalhar na NASA. Vocês podem acreditar, tá? Então... Não, aproveitando esse gancho que você está falando, é porque, assim, hoje em dia, o que está muito preocupando todas as organizações é a questão do perfil comportamental, um bom perfil comportamental, uma pessoa que saiba se relacionar com todos. Então, eles preferem muito mais hoje em dia uma pessoa que tem um bom comportamento, essa questão do perfil fácil de lidar, do que uma pessoa que saiba tudo da UTI, mas não saiba se relacionar com outras pessoas. Então, pessoas, se atente a, claro, estudar, buscar o conhecimento científico para atuar no seu setor que você escolheu, mas também, pessoas, se preocupem em trabalhar a questão do seu perfil comportamental, certo? Tem inteligência emocional, que é o que o Roberto já falou, certo? Então, assim, eu também indico esse livro também, que eu já li, certo? Então, assim, agradeço, muito obrigado, foi um prazer. E estou com você aí na luta pela enfermagem valorizada. Com certeza, com certeza. Vou levar todo mundo junto, viu? Para que possamos, em breve, ter um representante da enfermagem no poder. Isso, rumo ao novo poder. Inclusive, isso é tipo de um livro que eu já li, que é muito importante, rumo ao novo poder. Para quem não me conhece, gente, é só para que vocês possam me ver nas redes sociais, @RobertoRegis_oficial. Tá? Então me siga também nas redes e sigam também você que me segue, siga a Elo aí também, por favor. Vamos unir forças rumo ao futuro que nos pertence. Né? As lives, Roberto, é justamente para que o profissional de enfermagem possa falar da sua atividade de trabalho, para que as pessoas visualizem o tanto que a enfermagem é importante. Tá bom? Isso. Elo, então, você está de parabéns. Parabéns mesmo, sucesso para você. Tenho certeza que isso aí vai ser o primeiro de 1000. E espero que a gente possa voltar a falar sobre outros assuntos também. Tá?